Vamos orar para ouvir a palavra? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje encerrando esse jejum de 21 dias. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou e foram 21 dias de consagração, de oração, de ministração de palavra. E o nosso desejo era inicialmente ter um tempo de consagração para que pudéssemos receber do céu a revelação e a importância da ordenança do Senhor de ir e pregar o Evangelho, Pai. Nesses 21 dias nós ouvimos palavras, fomos abençoados. E hoje nós vamos encerrar esse período e nós consagramos e entregamos nesse momento o jejum ao Senhor. Senhor, mas continue falando aos nossos corações. Que seja estabelecido nessa igreja uma cultura de evangelismo. Que o nosso coração arda para pregar a palavra. Que o Senhor derrame sobre nós uma unção descrita ali no livro de Efésios, quando o Senhor diz que o Senhor deu um para apóstolos e outros para evangelistas. Senhor, que sejamos uma igreja que prega o Evangelho, que alcança o perdido, que os nossos cultos, células, sejam lugares onde o perdido seja alcançado, e que o Senhor traga mesmo um avivamento genuíno nesse aspecto, Pai. Tira tudo aquilo que nos limita, que nos impede, tudo aquilo que nos bloqueia de evangelizar, e que o Espírito Santo incendeie os nossos corações. Eu te agradeço, Pai, que essa palavra de hoje ela seja rema para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 13. Abra no versículo 9 primeiro, só acho que o versículo 9 ele vai complementar o texto. Romanos 10, 9. Quem abriu diz amém. Amém. Se a pessoa do seu lado estiver sem Bíblia, oferece para ela. O texto diz assim: versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo começa a trazer algumas perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que ainda não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam as boas novas, ou em algumas traduções o Evangelho. No entanto, nem todos os israelitas aceitam as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem.
Em algumas traduções, a pregação. Eu acho que a tradução melhor. A fé vem pelo ouvir a pregação. E a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu lhes pergunto, eles não ouviram? Nós estamos chegando no fim de 21 dias de jejum, de oração. E o tema do nosso jejum desse semestre foi 21 dias por evangelismo. Na verdade, nós estamos iniciando um projeto de 3 etapas. E a primeira etapa, ela acontece nesses 21 dias e encerra-se hoje. Essa primeira etapa. Essa primeira etapa, ela tem como propósito acender o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ter a revelação clara sobre esse propósito. Porque na obra de Deus você não pode fazer as coisas por fazer. Você só será bem-sucedido se você tiver uma ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo te revelar essa realidade de Deus. Como diz em Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, nesses 21 dias, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, o nosso desejo foi: vamos nos consagrar, vamos ouvir sobre esse assunto, vamos permitir que a palavra de Deus entre nas nossas entranhas, para que isso esteja claro no nosso coração e na nossa mente, a importância, a necessidade de evangelizar. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui, estamos encerrando hoje, pedindo ao Senhor: abra o nosso entendimento, traz clareza sobre nossa responsabilidade, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação. E esse texto de Paulo, ele é um chamado direto, dizendo que a salvação é para todos, mas ela só será alcançada por aqueles que ouvirem a pregação. Então a mensagem, a salvação, ela está disponível, porém só terá acesso a essa salvação se a pessoa ouvir, receber a fé e responder a essa chamado na vida deles. Então por isso que Paulo diz ali no capítulo 10, no versículo 9, ele fala: olha, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração, aí você será salvo. Então você precisa crer, mas para crer você precisa também confessar, ou seja, declarar: olha, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confesso como meu Senhor e Salvador. Por isso que a gente faz apelo, por isso que o apelo foi instituído na igreja. Por isso que esse momento a gente não pode negligenciar. Não, eu estou aqui, eu creio, já está certo, que está resolvido na minha vida. Não. Por isso que no final da mensagem, dependendo da mensagem, a gente faz esse apelo: olha, você quer receber Jesus no seu coração, você quer confessá-lo? Vem aqui na frente. Aí a pessoa vem e faz uma oração de confissão, porque naquele momento ela está estabelecendo algo na vida dela. Faz sentido para a igreja? Amém? E ele diz que só será salvo quem confessar e crer. Então algo precisa acontecer no coração do homem para que ele possa ser salvo. O Espírito Santo precisa agir no coração do homem. Agora, para que essa pessoa seja salva, alcançada por essa mensagem, existe um método, e o método é o evangelismo. Por isso que em Efésios 4:11, Paulo diz assim: olha, e ele, que é Cristo, estabeleceu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Ou seja, nós entendemos isso como uma unção para capacitar a igreja e não apenas como um título. Mas a igreja, ela precisa funcionar dessa forma, ou seja, ela precisa ter uma ação apostólica, ela precisa ter uma ação profética, ela precisa ter uma ação pastoral, ela precisa ter uma ação de ensino, mas ela precisa ter uma ação de evangelismo. O evangelismo é aquele aspecto de alcançar o perdido.
de pescar o peixe. Por isso que Jesus falou: vou fazer de vocês pescadores de homens. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O que nós tentamos desconstruir nesse período também de 21 dias foi a ideia errônea que se estabeleceu como um paradigma dentro da igreja de que fazer algo para Deus já basta para agradar o Senhor. E aí é possível nós passarmos uma vida inteira fazendo algo, mas no final da vida, o que eu chegar diante do Senhor, o que vai contar são as vidas que foram alcançadas por meio da minha vida. Ou seja, pode ser que eu faça algo para Deus, mas que aquilo não resulte em alcançar ninguém. Fazer coisas para Deus é necessário? Sim, é importante tocar. Eu preciso de gente que mexa no som, eu preciso do diaconato, eu preciso das irmãs para cuidar das crianças, eu preciso de gente para manutenção, tudo isso. Mas a nossa prioridade é pregar o evangelho e discipular. Esse é o propósito. E nós não podemos negligenciar ou perder o foco disso. Então Paulo vem e ele começa a trazer justamente isso. E aí hoje nós estamos encerrando essa campanha e celebrando a ceia. Por quê? Porque o evangelismo e ceia estão unidos em um mesmo propósito. Por quê? A ceia também é uma forma de evangelizar, porque ele diz: anunciai a minha morte até que ele venha. E o que eu aprendo com esse texto? A partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, e aí Paulo começa a fazer algumas perguntas, que na verdade são cadenciadas. Como invocarão? Ele está dizendo: para ser salvo precisa invocar o nome do Senhor. Ninguém vai ser salvo dormindo à toa. Ninguém é salvo porque ele é uma pessoa boa, correta, né? Paga as contas, é uma pessoa honesta. Então Deus vai olhar para ele e falar: não, ele é bonzinho, ele vai ser salvo. Não, a salvação é mediante a obra de Cristo. Então eu preciso reconhecer que Cristo é o meu Salvador. Porque se eu achar que sendo uma pessoa boa, correta, honesta, vai garantir o meu pedacinho no céu, eu estou dizendo que eu mesmo dou condição para me salvar. E aí eu não preciso de um Salvador. Então ele está dizendo: não, para ser salvo você precisa invocar o nome do Senhor e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como ele vai invocar o Senhor? E aí ele pergunta: como invocarão se não creram? Porque ele só pode invocar se ele crer. Mas como vai crer se não ouviu? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que eu aprendo com esse texto é que a promessa da salvação, ela é universal, ou seja, ela está disponível para todos. A salvação é para o seu vizinho, a salvação é para a sua família, a salvação é para o bandido, a salvação é para o rico, é para o pobre, a salvação é para o jovem, é para o adulto, é para a criança. A salvação está disponível. Porém, eles só serão salvos se houver a pregação do evangelho que alcance o coração deles. Por isso que o evangelismo é fundamental. E por isso que a gente tem negligenciado. Se tem um pecado que nós devemos nos arrepender, é porque nós não estamos com a mão no arado mais. Nós estamos tão preocupados com as nossas coisas. Nós achamos, né, esse evangeliquez nosso, esse estilo de vida evangélico de que eu vou na igreja, eu oro, eu leio Bíblia, eu dou meu dízimo e basta, mas a minha vida não afeta a vida de ninguém. Eu vou no culto, não falto no culto, participo da célula e eu acho que isso está bom, e eu vou lá dando glória a Deus e aleluia até que Ele venha, e eu acho que isso está bom. Isso não pode acontecer. Porque é o corpo paralisado. É o corpo paralisado. O corpo não está agindo como igreja. E não está pregando.
Eu comecei essa série fazendo uma pergunta. Nos últimos 6 meses você falou de Jesus para alguém? Você deu seu testemunho para alguém? Nós não somos responsáveis na resposta desse povo, mas nós somos responsáveis em que eles ouçam. Nos últimos 12 meses, alguém veio para Cristo por meio da sua vida. Nos últimos 24 meses, ou seja, 2 anos, eu iniciei fazendo essa pergunta, e nós precisamos responder isso diante de Deus, porque nós vamos dar conta diante de Deus. A salvação é para aquele colega de trabalho. A salvação é para o de direita, mas também para o de esquerda. A salvação é para o rico, mas é para o pobre. Durante esses 21 dias também nós oramos para que pessoas fossem salvas. Porque a salvação é uma obra de Deus no coração do homem. Porque é Deus que coloca a fé para ele crer. Mas nós oramos por isso. E a ceia, ela nos lembra exatamente isso. Que Jesus derramou seu sangue para todos, e todo aquele que nele crê é recebido na mesa. Ou seja, não há gente impossível que Deus não possa alcançar o coração dela. Ah, mas eu conheço a pessoa, ela é muito dura, ela é muito descrente, ela é muito ignorante. Deixa eu te falar uma coisa, não há pessoas impossíveis. O problema é que a gente tem também uma visão errada de nós mesmos. Porque eu também seria um improvável. Às vezes a gente se acha no fundo, às vezes nós temos um orgulho escondido, porque a gente fala assim, não, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa legalzinha, eu tenho um coração mais sensível, mas aquela pessoa não. Mentira, todos nós temos um coração endurecido, nós estávamos mortos em nossos pecados. Se Deus não foi lá e não nos deu a vida, nós não estaríamos aqui. Não há mérito algum em mim que diga que eu sou merecedor de estar aqui. Imagine uma pessoa dura de coração. Você consegue imaginar? Pensa alguém aí próximo de você, alguém que trabalha com você, alguém da sua família, sabe? Aquela pessoa que se diz incrédula, que fala mal de crente, que até xinga Deus, que diz que é ateu, seja qual for. Você conhece alguém assim? Você era igualzinho. Por isso chama-se graça e misericórdia. O seu coração era tão ruim quanto o dela. Quem crê, diga amém. O que parece improvável para nós é possível para o Senhor. Você crê nisso? Você crê que não tem coração duro para o Senhor? Lembra da pessoa que você acabou de pensar nela? Ore por ela agora, feche seus olhos, ore por ela, ore por ela. Ore por essa pessoa que você quer ver a salvação dela. Fala, Deus, eu quero ver essa pessoa sendo salva. Senhor, quebrando o coração dela. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas vidas, Pai. Porque não há coração duro que não possa ser quebrantado, Pai. Não há coração, Pai, que o Espírito do Senhor não possa entrar, Pai. Por isso nós clamamos pela salvação desses homens e mulheres, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. E eu profetizo, Pai, que nós nos próximos meses, muitos desses que nós estamos orando estarão sentados nessas cadeiras glorificando ao Senhor. Quem crê, diga amém. Porém,
nós precisamos entender que a fé para a salvação, ela nasce do ouvir a palavra. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. Paulo mostra a lógica do evangelismo, ou seja, não há fé sem ouvir, e não há ouvir sem pregadores. Nós lemos lá no texto, no versículo 17, ele diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: jejum não substitui a pregação, ele fortalece a nossa fé, ele nos dá sensibilidade espiritual para nós abrirmos a nossa boca e declarar. Só que vamos entender uma coisa que eu acho que também a gente precisa destravar algumas coisas em nós. Eu acho que nós somos programados de forma errada. Então, primeiro, a gente acha que isso é responsabilidade apenas do pregador, do pastor, daquele que está com o microfone. E aí essa mentalidade, que ela é contrária à Bíblia, ela diz o seguinte: somente alguns, isso chama-se clericalismo, somente alguns são ungidos e preparados para tal coisa. Então eu não tenho a responsabilidade, que essa responsabilidade já é daqueles que estão no púlpito, que tem o título e que tem a autoridade instituída por Deus. Então eles pregam. Eu não, eu estou aqui só. Isso, chamado clericalismo, ele amarra, ele engessa a igreja. Um dos grandes pontos da reforma protestante, dia 31 de outubro agora, é dia da reforma protestante, e um dos grandes pontos da reforma protestante, Martinho Lutero levanta isso, e os reformadores que seguiram ele também levantaram e lutaram, homens morreram por causa disso, é que todo crente é um ministro. Todo crente. Ou seja, todo crente pode ministrar a palavra, todo crente pode orar, em meu nome expulsarão demônios. Não é a autoridade pastoral expulsará demônio, mas em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós, como igreja, como corpo, seja o dedinho, seja o dedão, seja a orelha, seja o nariz, quem faz parte do corpo tem responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus diz em Atos capítulo 1: sejam minhas testemunhas. Ai pastor, mas o que eu vou pregar? Eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu tenho dificuldade para entender como que eu vou falar alguma coisa da Bíblia, essas questões teológicas, para mim é muito confuso. Jesus não mandou você pregar teologia, ele falou: seja minha testemunha. Vai lá e conta para a pessoa que um dia você era tal pessoa, mas que você encontrou com Jesus, ele mudou a tua vida, mudou teu casamento, mudou tua história, mudou teu coração, ele te curou, ele te libertou, ele te salvou. Isso é ser testemunha. Isso é ser testemunha do Senhor. Serei minhas testemunhas. Você está vendo alguém sofrer e fala: querido, eu já passei por isso, eu sei o que é viver em depressão, eu sei o que é viver em sofrimento, eu sei o que é isso, mas eu quero te dizer, eu encontrei Jesus. Na verdade, Ele me encontrou, Ele me restaurou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida. Não está tudo lindo, maravilhoso não, tem muita coisa para melhorar, mas do que era, meu Deus. Se você pudesse enxergar, eu vou contar aqui. Está aqui uma plaquinha pendurada: em reforma constante. Mas eu estou firme no Senhor, Ele me salvou. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Eu gosto de uma frase que ela é atribuída a São Francisco de Assis, que diz a seguinte: pregue, se for necessário, use palavras.
A pregação é a nossa vida, é o nosso testemunho no dia a dia. E quando eu falo somente de testemunho, eu não estou dizendo de testemunhar apenas o que Deus fez na minha vida, mas é possível testemunhar apenas com a minha vida. O meu casamento testemunha, as minhas filhas testemunham, a maneira como eu me relaciono testemunho, a maneira como eu dirijo no trânsito testemunho, a maneira como eu me visto testemunho, a maneira como eu me comporto eu me testemunho, a maneira como eu trato as pessoas testemunha. Nós temos essa importância. Como que você é no seu trabalho? É o cão? Só atrasa a vida dos outros? Não tem misericórdia com ninguém? Só fala palavrão? Só fala o que é besteira? Que testemunho você está dando? Como que você quer falar de algo bom se a pessoa olha para a tua vida e fala assim: ah, eu não quero isso não. Sabia disso? Nós temos uma responsabilidade na nossa vida. Eu me lembro, há um tempo atrás, uma pessoa veio estar conosco, era uma jovem, muitos anos já. E ela completamente decepcionada com o casamento, porque os pais dela eram um casal, davam um péssimo testemunho, e eram crentes. Então na cabeça dela falou assim: casamento não é para mim isso não serve, para mim isso é uma mentira. A visão que ela tinha de casamento era horrível. E ela falou comigo, ela falou: pastor, como que eu resolvo isso? Eu falei: olha, fica tranquila, isso vai mudar. Ela falou: não acredito não, completamente descrente. Mas aí ela começou a conviver comigo, começou a conviver com a minha esposa. Ela via como eu tratava, como a gente se relacionava, e conviver de forma muito próxima. E ontem eu estava lá na casa dela visitando ela, minha mulher segurando o segundo bebezinho dela, né, bem casada, feliz da vida, construindo uma vida, uma família. Por que mudou? Testemunho. O testemunho. Então nós temos essa responsabilidade. Outra coisa importante é que às vezes nós precisamos nos questionar. E eu quero colocar um questionamento no seu coração, na sua mente. Como eu sei que eu sou de Deus, que eu fui salvo? Existe uma evidência. Precisa ter evidências. Porque é possível eu estar dentro da igreja e não ser salvo. Pastor, é verdade? Claro. A Bíblia fala que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Qual a diferença entre o joio e o trigo? O trigo dá fruto de fato. O joio não, é só mato. Qual é o fruto da minha vida com Deus? Um dos frutos é que o sinal do verdadeiro encontro com Deus, né, o sinal do real encontro com Jesus, é o desejo de compartilhar esse encontro com os outros. A mulher do poço fugia de todo mundo, está lá em João capítulo 4. A mulher foi no meio-dia, porque ao meio-dia era o momento mais quente do dia, e ela não queria ver ninguém. Ela tinha vergonha, tinha toda uma história. Mas quando ela chega lá, ela encontra com Jesus, e aí Jesus tem aquele diálogo com ela. Só que na hora que ela tem uma experiência com Jesus, e ela declara: tu és verdadeiramente o profeta, e assim por diante, ela volta correndo para a cidade no qual ela fugia. E ela volta e testemunha e começa a falar: eu encontrei o Messias. Quando Isaías tem um encontro com Deus, Isaías capítulo 6, e ele vê a glória, e ele fala: meu Deus, agora eu não tem jeito, eu vou morrer. E Deus vem, toca na vida dele, e Deus vem, fala com ele, ele responde a um chamado. Porque nós queremos compartilhar.
É a história dos dois leprosos lá no livro de Reis. A cidade de Samaria está cercada, a guerra está pegando, as pessoas estão negociando, a cabeça de uma mula se torna uma coisa absurda de caro, porque eles não tinham comida, não tinham bebida, não tinham água. E aí esses dois leprosos que já não estavam na cidade, eles vão no acampamento do inimigo. Eu estou aqui resumindo a história. Deus faz uma obra, o inimigo foge e deixa tudo para trás. E quando eles chegam no acampamento do inimigo, eles encontram um banquete. E eles começam a comer do banquete, mas chega uma hora que eles param e falam assim: espera aí, o povo está passando fome, vamos lá anunciar. E eles voltam correndo para anunciar e falar: tem comida à disposição. O que é evangelismo? É um mendigo avisando outro mendigo que tem pão. Isso é evangelismo. É eu dizer: olha, tem algo para você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe? Nós precisamos crer. Nós precisamos pregar a palavra, testemunhar. Porque a fé genuína só vem quando nós ouvimos a pregação. Por isso a gente não pode negligenciar isso, irmãos. Por isso que a gente gasta tempo pregando, ensinando. Porque isso está causando algo dentro do nosso coração, na nossa fé. E por isso, irmãos, eu pego firme com os irmãos: não falte no culto. Porque toda vez que você falta no culto, você deixa de ouvir. Toda vez que você deixa de ouvir, você fica incrédulo. Nós pregamos por obediência, porque é uma ordem: ide pregai o evangelho. E desobediência é pecado. Todo mundo concorda que desobediência é pecado? O que é pecado? É desobedecer a uma ordem de Deus. Vamos voltar lá no Éden? Quem comer do fruto vai morrer, então não coma do fruto. Desobedeceu, pecado. Então vamos trazer esse mesmo princípio. Deus deu uma ordem, Ele não disse quem quiser. Ele não disse somente alguns. Ele falou para a igreja. Quem é a igreja da glória a Deus? Quem é salvo da glória a Deus? Não tem, eu acho que tem gente que não é salvo aqui não. Quem é salvo da glória a Deus? Aleluia. Se você é salvo, você automaticamente obedece à ordem de Jesus. E a ordem dele é: ide pregai o evangelho a toda criatura. Você pode dizer aí, alguns podem ter pensado absurdo, podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, né? Gente passando fome, e vocês gastando 5 mil reais evangelismo. Quer dizer, irmão, nós estamos dando a melhor comida, que é a comida celestial. A comida, o arroz, feijão, amanhã a pessoa vai precisar, e ela necessita. Só que nós temos uma comida que ninguém tem, e essa comida é para a eternidade. Você está entendendo? Quem está comigo, diga amém. Amém. Só que também nós pregamos por responsabilidade. Eu vou alugar um apartamento na tua cabeça agora. Ezequiel capítulo 3. Abre rapidinho, depois nós vamos voltar em Romanos. Abre lá comigo em Ezequiel capítulo 3. Versículo 16. Conforme você vai abrindo, você vai dizendo amém. Abriu, diz amém. Diz assim: ao fim de 7 dias. Quem abriu? Ainda tem gente abrindo, né? Ezequiel, Antigo Testamento. Aos alunos do nosso curso de teologia. Ezequiel faz parte dos profetas maiores. Sabe por quê? Porque todos tinham mais de 1,85 m de altura.
Brincadeira. 16 diz assim, capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel: ao fim dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, diz a ele: eu te fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que eu digo e a eles a minha advertência. Qual é a advertência? Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo do seu mau caminho, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Olha aqui para mim. Por que eu prego o evangelho? Porque existe uma responsabilidade. Eu não posso olhar alguém indo para o inferno e não anunciar. Falo, olha, você precisa sair dessa vida. Se eu me fizer negligente, eu me torno responsável. Por isso que nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria, ousadia e oportunidade. Se Deus fala que vai, e eu estou olhando a pessoa, ela está do meu lado, e eu em nenhum momento eu preguei para ela, isso vai ser levado em conta, é o que as escrituras dizem. Mas olha o versículo seguinte para aliviar o teu coração. Versículo 19: se porém você o advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade e dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua culpa. Você entende? O que o texto está dizendo, que é muito importante nós entender, presta muita atenção. Nós aprendemos o que é testemunhar, o que é pregar. Pode ser que eu não tenha eloquência, que eu não tenha uma capacidade de falar de assuntos mais profundos, não tem problema. Testemunhe a sua vida. O que você tem é um copo d'água para alguém que está no meio de um deserto. É muita coisa. Você pode orar pela pessoa. Agora, se a pessoa for salva ou não depois que você falou, a responsabilidade é de Deus, não é sua. Nós fomos chamados para semear, como diz a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Num terreno o fruto foi de um jeito, num terreno a semente aconteceu de outro jeito, no outro terreno aconteceu de outro jeito, mas aí isso é responsabilidade de Deus. A nossa responsabilidade é semear a palavra. Quem crê, diga amém. Ah, pastor, mas eu preguei e a pessoa continua. Fique em paz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Fique em paz. O seu papel é pregar. Quem está entendendo, diga amém. E não basta apenas orar e jejuar, irmãos. O evangelismo continua mesmo após os 21 dias que nós estamos aqui. Ou seja, a nossa ideia é que nós tenhamos mesmo uma cultura de evangelismo o tempo todo. E terceiro, para encerrar, a igreja enviada ao mundo, versículo 15 de Romanos, deixa claro isso. Deixa eu voltar rapidinho aqui em Romanos. E como pregarão se não forem enviados? A igreja foi enviada. É interessante quando você olha a história da igreja ali no início do livro de Atos. A igreja foi enviada. Jesus falou: ide. Jesus falou: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas depois de ser revestido, vá. Mas sabe o que a igreja fez? Não foi. Ficou. Por quê? Porque a gente tem uma tendência em nos acomodar. A gente gosta de conforto. E aí Deus trouxe uma perseguição para espalhar.
E aí espalhou a igreja. Eles obrigatoriamente tiveram que ir na força, mas foram. Nós somos chamados para ir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: ser igreja não é apenas o culto de domingo. Na verdade, ser igreja é o que acontece conosco de segunda em diante. É o envio. Todos nós estamos sendo enviados hoje. Hoje você está sendo enviado para sua casa, prega. Amanhã você vai ter sendo enviado. Você vai para a empresa trabalhar, você está sendo enviado. Você tem que testemunhar. Você está indo para a escola, vai testemunhar. Você está indo para algum lugar, você testemunha. Você está sendo enviado. Porque Deus colocou aonde você está. Você já parou para pensar? Que Deus quer que você seja a boca dele para alguém lá. Por que hoje eu estou aqui? Porque eu fui trabalhar numa empresa. E o rapaz que estava trabalhando comigo me evangelizou. Pregou para mim. Ministrou, leu Bíblia para mim. E dentro do meu coração começou a crescer uma sede pelas coisas de Deus. Havia perguntas que eu não tinha resposta. E ele começou a ministrar. E ali ele começou a falar de Jesus para mim. Eu não tinha ido numa igreja ainda. Eu não tinha acesso a pregadores de televisão, nem internet existia. Mas foi alguém pregando a palavra para mim. Aí ele diz: quão formosos são os pés que anunciam o evangelho. A ceia é justamente isso. É sermos fortalecidos espiritualmente para sairmos da mesa e anunciar a missão da igreja. Por que eu participo da mesa? Irmão, vamos quebrar outro paradigma. Se nós não entendermos o propósito do culto, a gente não vai entender o propósito da igreja. O culto não é apenas para adorar a Deus. O culto é para você ser fortalecido para o envio. O culto é para você ser renovado na fé, para que você possa ser enviado. O culto é um treinamento para você ser igreja lá fora. A gente se reúne aqui no domingo para a gente ser treinado para ser igreja durante a semana. Eu não desconecto isso. Se você é daqueles que você vem no culto, termina o culto às 11 horas da manhã e você desconecta, e você só vai viver igreja na célula na quarta-feira à noite ou no domingo que vem, você está lascado, irmão. E alguns nem em célula vão, está mais lascado ainda. E tem outros que vêm culto sim, culto não. Você está lascado, você é um péssimo crente. Se for, eu questiono até. O culto é para nós sermos renovados, para nós sermos fortalecidos, para nós aprendermos, para nós sermos afiados como machado, para que segunda-feira a gente possa cumprir o propósito de Deus. E o propósito da igreja é proclamar a palavra. A igreja não existe para cultuar apenas, mas para proclamar a palavra. É esse o propósito da igreja. Quem é a igreja? Diga amém. Amém. Fala assim: eu sou a igreja. Ótimo. Então Deus chamou para proclamar. Tem gente perto de você, onde você trabalha, que pode ir para o inferno, e você precisa falar para ela de Jesus. Ore a Deus, peça estratégia. Eu sei que não é fácil, às vezes não tem essa abertura. Ora a Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma abertura, fica sensível. Acontece alguma coisa. Eu estava falando. Eu estava com uma pessoa que eu estou convivendo com ela, e ela não é crente. E aí conversa daqui, conversa dali. Eu estava falando uma coisa totalmente aleatória. E eu falei: olha, tem um restaurante assim, assim, assado. O nome do restaurante é Lazul. Ela falou: Lazul é uma pedra.
Falei, que legal. Ela mostrou a pedra no terreno dele. Falou, olha, essa pedra, eu gosto de pedra. Eu falei, legal, você gosta de pedra. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falei, legal. Eu saquei, falei, é daquelas que gostam de energia, pedra da energia, essas coisas, né? Tem gente assim? Aí ela falou assim, mas eu não creio nesse negócio de energia, muito. Falei, então. Aí eu peguei o meu celular assim e falei para ela, imagine que você é esse celular. Na conversa. Eu falei, você é celular, Deus fez você. Então Deus, quando fez tudo, inclusive a pedra, a rocha, o diamante, Deus fez assim falando, faça-se isso, faça-se aquilo. Tudo isso está dentro de um conjunto chamado criação de Deus. A pedra, a vaca, tudo é criação de Deus. Mas você não é a criação de Deus, você é a coroa da criação. Deus te fez maravilhoso, você está acima de todas as coisas. E Deus está aqui, Ele é o Criador, você é a coroa e você tem a criação. Aí você diz para a pedra que você acredita na pedra, você acredita na energia da pedra, que você acredita que o alinhamento dos planetas vai mexer com o seu horóscopo e vai mudar a tua vida. Você está dizendo para o Criador que criou todas as coisas, que aquilo que Ele criou é melhor do que Ele. Faz sentido para você? Ela falou, claro que não, com os olhos desse tamanho. E eu troquei de assunto e fui. Deixei a pulga atrás da orelha. É oportunidade. Eu falei, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então uma pedra pode ser idolatria, um animal pode ser uma idolatria, alguém pode ser idolatria. Oportunidade. A igreja foi chamada para proclamar, a banda pode subir, por favor. Eu queria concluir dizendo que a promessa é para todos, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Ah, mas eu não sei. Então leia a Bíblia, estude, faça parte dos nossos cursos. Seja intenso nas coisas da igreja. Quanto mais intenso você será, mais capacitado você será também. Entenda que Deus te chamou para ser enviado. Nós temos uma ideia errônea. Eu estou aqui desconstruindo algumas coisas, porque na nossa cabeça, quando fala missionário da igreja, a gente já pensa aquele cara que vai lá para a África, que vai lá para o Vale do Jequitinhonha, que vai lá para o sertão. Deixa eu te falar uma coisa, quebrando paradigmas aqui. Primeiro, faça missão. Se você não pode ir para a África, atravesse a rua e faça missão na casa do seu vizinho. Eu quero falar para os líderes aqui de célula, vocês são missionários semanais ali. Todo líder de célula, ele precisa entender. Às vezes a gente dá um valor, né? A gente fala assim, nossa, eu vi lá no vídeo o cara postando, né? A gente se comove quando é coisa com criança, né? Lá na África, aquele povo, né, precisando, aquelas crianças, dá uma dor, abre meu coração, eu acho tão bonito aquilo. Eu quero te dizer, está cheio de criança aqui na cidade de Itatiba que precisa ouvir de Jesus também. Por que você se compadece com aquele que foi, mas não se compadece com aquele que está aqui? Nós estamos precisando de líderes. Vai ajudar o líder lá, fala, o que eu posso fazer? A gente acha tão bonito na internet, a gente dá like, mas quando alguém posta aqui, ninguém fala nada. Por quê? Por que a gente não entende que isso é missão também? E que se Deus quiser te levar para o outro lado do mundo, Ele vai te levar. Mas se nós não formos fiéis no pouco, nunca seremos colocados sobre o muito. Nós não valorizamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Cada vez que nós saímos aqui para fazer alguma coisa, é missão. Isso é um missionário. Não desqualifiquemos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Eu creio. Se você é um líder de célula,
você é um missionário que vai toda semana pregar. Não pensa que o seu trabalho é menor do que aquele que está lá na África. É difícil lá? É. Mas aqui também é, irmão. Só um líder de célula sabe disso. Pega essas mulheres que cuidam de criança. Quantas crianças também nós pegamos? E eu não estou falando carente só de contexto social. A carência é o maior problema das crianças. Mas na grande maioria não é somente social, é emocional. É espiritual, mais importante. E nós temos isso. Fique de pé.